Olá, 1004, professora Joyce falando aqui. Então, eu tô gravando esse vídeo porque a gente não vai conseguir ter aula de revisão devido ao feriado que vem aí e também por causa da questão da chuva, acabou atrapalhando um pouco a gente. Então, eu tô disponibilizando para vocês o arquivo com a correção, que é esse daqui, que eu já passei para alguns de vocês. E eu resolvi fazer esse vídeo também rapidinho para poder explicar a cada questão, caso alguém não consiga se achar só com o gabarito, tá? Lembrando que isso é uma revisão para a prova, para a AV2, e a primeira questão, ela diz o seguinte: entre as alternativas a seguir, marque aquela em que é feita uma afirmação incorreta, ou seja, falsa, errada, a respeito das teias alimentares. Olha só, teia alimentar, eu tenho um exemplo aqui. São várias cadeias alimentares que se entrelaçam, ok? Elas acabam tendo alguns seres vivos em comum, então elas acabam se cruzando. Então vamos lá. Na letra A, está escrito o seguinte: as teias alimentares são representações das relações alimentares existentes no meio ambiente. Isso daqui tá certinho, tá? Letra B. As teias alimentares podem ser consideradas um conjunto de cadeias alimentares. Isso também está certinho. E eu falei aqui para vocês, né? Eu tenho essa cadeia e também tenho essa cadeia se entrelaçando, tendo em comum o capim. Aqui eu tenho uma outra cadeia que, ao invés de terminar na cobra, termina no gavião. Então, são cadeias se entrelaçando. Então, isso também está certinho. Letra C. Em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos. Lembrando que níveis tróficos vai ser produtor, consumidor primário, secundário, terciário e decompositor, tá bom? Produtor vai ser o cara que faz a fotossíntese, ou seja, um tipo de nutrição autotrófica, ele produz o próprio alimento. Consumidor primário vai ser o cara que se alimenta desse produtor. Lembrando que produtor pode ser algas ou plantas. Consumidor secundário é o cara que se alimenta do consumidor primário e por aí vai. E decompositor é aquele que vai se alimentar dos restos em decomposição de um ser vivo que morreu, que foi abatido, e vai devolver esses nutrientes para o solo, ok? E por sua vez, no solo, a planta vai absorver esses nutrientes, ok? Bom, então isso daqui tá certinho também. Por exemplo, aqui o homem, o capim é produtor, o boi come o capim é consumidor primário e o homem é consumidor secundário porque come a carne do boi. Já nessa outra cadeia aqui, o gafanhoto é consumidor primário, a galinha é consumidor secundário e o homem vai ser consumidor terciário. Então, ele vai ser consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Por isso que pode ocupar diferentes níveis tróficos. Então, letra D, em uma teia alimentar, o fluxo de energia ocorre em apenas uma direção. Isso vai acontecer em cadeia alimentar, que tem um fluxo só. Em teia, como as cadeias se cruzam, não acontece. A gente vai falar o seguinte, que cadeia tem fluxo
de energia unidirecional. Ou seja, vai numa direção só. Já na teia isso não acontece. Então, a resposta incorreta é a letra D, ok? Vamos lá, segunda questão, a gente vai ter que dizer qual o nível trófico de cada um desses. Vou fazer essa primeira cadeia aqui. Capim, boi, homem. Capim é produtor, o boi come o capim é consumidor primário, o homem é consumidor secundário, não tem nenhuma setinha depois do homem, então a cadeia termina aqui. Vou colocar os nomes: capim, boi, homem. Vou fazer outra cadeia: capim, gafanhoto, galinha e cobra. Capim continua sendo produtor, gafanhoto primário, galinha secundário e cobra terciário, ainda vai para o gavião. Gavião é consumidor quaternário. Nem coloquei aqui. Vamos lá. O capim, gafanhoto, galinha e cobra. Nem vou botar o quaternário porque eu não pedi. Vamos para outra cadeia. Capim, gafanhoto, galinha e homem. Aqui o homem, a única coisa que vai mudar é que o homem é consumidor terciário. Aí eu vou colocar aqui, homem. E mais uma, tem que mudar de cor agora. Cadê? Deixa eu botar uma cor bonita, um azul. Outra cadeia. Capim, gafanhoto, galinha e gavião. Aqui o gavião vai ser C3, consumidor terciário. Ok? É isso. Terceira questão. Sobre a energia disponível ao longo da cadeia trófica ou cadeia alimentar. Sempre que tiver trófica, eu vou estar falando de alimento, tá? Responda, ela aumenta ou diminui? A energia diminui. Ao longo da cadeia. Por quê? Porque essa energia, e eu vou chamar de ela, se dissipa, ou seja, se perde para o meio ambiente, na forma de calor. E essa energia também é, em parte, consumida pelo próprio ser vivo. Como que isso acontece? Olha só, se eu quero respirar, eu consumo energia. Se eu quero correr, eu consumo energia. Aí imagina que vem um tigre, me ataca e eu viro comida de tigre. Parte da energia que eu já tinha no meu corpo, eu já usei, tanto dissipando, ou seja, perdendo para o meio na forma de calor, como consumindo para fazer as minhas atividades, para eu poder viver, ok?
Por isso que ela diminui ao longo da cadeia. 4. Considerando o seu conhecimento prévio sobre fotossíntese, responda. E aqui foi errado, né? B, C, D. Seria A, B, C, D. Qual tipo de nutrição realizada pelos seres vivos que realizam a fotossíntese? Vai ser a nutrição autotrófica, reagente da reação. E eu vou usar isso respondendo a letra D. Para eu fazer fotossíntese, eu preciso de gás carbônico, que sai na minha respiração, mais água, que eu rego a plantinha. Aí, quando tem a luz do sol, eu consigo, a partir desses reagentes, produzir gás oxigênio e glicose, que eu uso como fonte de energia, ok? Então, eu vou responder aqui. Ó. Peraí que eu vou colocar tudo num lugarzinho só. Prontinho. Letra B. O que é usado como reagente? Gás carbônico e água. Eles vão reagir e vão produzir gás oxigênio e glicose. Ok? E a última, ainda sobre células, responda. O que é célula? Eu posso dizer que é a menor parte funcional de um ser vivo e que é A e B. Eu também posso dizer que é a unidade do ser vivo, tá? Unidade porque você precisa ter pelo menos uma única, ok? E letra B, qual a diferença entre célula procarionte e eucarionte? A célula procarionte, ela é simples. Eu vou trazer um desenho aqui. Ela é simples, ela não tem organização celular. É tudo meio perdido dentro dela. E ela não tem, a procarionte não tem carioteca, que é o nome que eu dou para a membrana nuclear. Já a eucarionte, que é o tipo de célula que a gente tem carioteca. Ó, eu vou colocar aqui para vocês um desenho e depois eu apago. Pronto. Isso aqui seria o desenho de uma célula. Desenho, tá? Aqui é a célula... Opa. Aqui é a célula procarionte. Esse emaranhado aqui dela é o núcleo. Na célula eucarionte, ele tá assim, ó, organizadinho, tá vendo? Que ele tá circulado. Essa estrutura que tá circulando o núcleo, que é onde fica o nosso material genético, a gente chama de carioteca. Por isso que é eucarionte e procarionte. Pro significa antes, antes de existir a carioteca. Beleza? Bom, pessoal, vou terminar por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida me chama. Até semana que vem.